Braga fez certíssimo de proteger essa garota, porque ela teria sido linchada. Braga, você está no céu. Beijo, você fez certíssimo. Grampear justa essa informação, nesse dia, com perguntas certeiras que iriam ferir o ego do Ayrton como homem, tudo muito estranho. Mais uma pessoa, Vasquinho TC4TE, mais uma pessoa que acha que a família que fez isso, hein? A família tanto sabia que iria ter essa ligação, que depois o Léo, irmão do Ayrton, ficou procurando nas fitas de áudio alguma coisa comprometedora. E depois de horas e horas, não achou nada de traição. Só achou essa conversa da ex falando merda. No final, no livro Fatal Weekend, diz que nas conversas com conhecidos, tinha Adriane falando o quanto que amava a cena e o quanto que estava feliz com ele nessa ligação aí. Quer dizer que pegou essa parte para mostrar. Com certeza Ayrton depois iria pegar tudo para ouvir e a situação da família iria se complicar ainda mais. Nesse mesmo livro diz que Ayrton pediu para trocar as fechaduras do apartamento e de todas as casas dele. Só Adriane e ele teria a chave. Léo não ia mais poder ficar nesse apartamento. Essa história de chave é porque assim, tanta coisa aconteceu nesse último final de semana, sexta, sábado e domingo ele logo morre, tá? Tanta coisa aconteceu. Difícil de, ainda mais assim, ele estando em Imola, ele estando lá na Itália, tá? Mas é claro que ele tinha telefone, podia ligar, podia mandar fazer e acontecer, até porque ele tem dinheiro, ele manda fazer alguma coisa e a coisa acontece, né? Mas tanta coisa aconteceu, você vê que esse rapaz está dizendo que a Ayrton Senna mandou trocar as chaves, a fechadura de todas as casas dele. A família tinha a chave do apartamento dele, a família tinha a chave da casa de Angra, a família tinha a chave da casa do Algarve, e eles entravam, tanto que grampearam, tá? Em algum momento que a Adriane Galisteu não estava naquele apartamento, eles foram lá e grampearam aquele telefone. Ele tá dizendo, e assim, não é a primeira vez que eu escuto essa história de que a Ayrton Senna mandou trocar as chaves, tá? Agora, isso chegou a ser feito? Porque isso que eu tô falando, foi tudo tão... Foi ali no final de semana. Isso chegou a ser feito ou foi só uma demanda que ele fez? Que ele ligou para algum chaveiro em São Paulo, ou então para algum amigo dele de muita confiança e disse, vai lá trocar as chaves da minha casa. Já ouvi essa história antes. Já ouvi. Só que a história que eu ouvi era contra a Adriane Galisteu. A história que eu ouvi é de que ela ficou do lado de fora no Algarve. Achei tão estranha essa história. De que ele teria ligado pra lá. Porque assim, a Juracy não falou nada disso. A Juracy podia ter dito isso, né? De que ele mandou trocar as chaves do Algarve e que ela mesmo estando lá, teria ficado do lado de fora. Eu não sei se essa história é de verdade não, tá? Mas assim, que há um zum sobre chave, há. Tá? De troca de chave. E é sempre das duas umas, é sempre assim, das duas uma. Ou é troca a chave para que a família não entre mais, ou é troca de chave para expulsar a Adriane da vida dele. É sempre das duas uma. Já falei para vocês que não sou eu que vou ficar aqui dizendo o que eu acho que é mais verdade do que o outro. Tô aqui só falei comentários de vocês. Aí, Melissa, primeiramente, quero agradecer a você, Eneida, por ter produzido essa série de vídeos sobre o Senna. Eu sou da geração dos anos 2000, ou seja, essas pessoas que são sensatas, tá bom? Essas pessoas que falam que a Adriane Galisteu aguentou e foi muito. Portanto, e essas pessoas que falam que os dois estavam ganhando com esse relacionamento, que a Adriane Galisteu ganhava, mas que a Ayrton Senna também ganhava. Ninguém tá fechando o olho aqui, não. Portanto, não acompanhei as corridas do Ayrton, mas sempre tive o meu imaginário coletivo, o piloto Ayrton Senna, assim como todo brasileiro, né, tem. Muito bem. Aqui, ó, Regina Santos. Gente, beijo pra Regina Santos, que Regina tá aqui comigo. Olha, Regina, você tá aqui comigo há muito tempo, amo você também, tá? Então, assim, ó, Eneida, quero te agradecer por essa série incrível sobre o Senna. Admirável o seu critério, inteligência e sensibilidade, sem falar no carisma e senso de humor. Obrigada, Regina! Seus vídeos trazem informações de qualidade de forma muito agradável. Fico no aguardo do próximo vídeo sobre os comentários. Aqui, Regina, você faz parte dos comentários, Regina. Tô lendo justamente o seu. Então vamos lá, continuando. Fico no aguardo do vídeo sobre os comentários. Com certeza vai trazer reflexões bem interessantes. Vou deixar uma sugestão. Que tal... Opa, peraí, caiu aqui. Que tal um vídeo sobre o que aconteceu com as pessoas mais importantes da vida do Senna após 1994? Uma dúvida muito comum é o que realmente faz o Instituto Ayrton Senna.
Essa do que realmente faz o estudo do Ayrton Senna, eu teria que dar uma pesquisada melhor. Mas já vi muita gente falando bem e já vi muita gente falando mal, tá? Eu sei que ele trabalha com educação. E uma das coisas que eu reparei também é que ele trabalha com a ideia, essa mesma ideia da excepcionalidade do Ayrton Senna e da dedicação do Ayrton Senna. Então eles trabalham com essa ideia de que o próprio aluno tem que se dedicar e se esforçar como o Ayrton Senna era dedicado e esforçado, né, para obter sucesso. Agora, o que aconteceu com cada pessoa que conhecia o Ayrton Senna após 94, algumas pessoas me perguntaram assim, Neide, o que foi que aconteceu com Viviane? Viviane era casada, não falei para vocês que Viviane era casada com o Lali, que era filho de um pastor evangélico. Eu acho tudo muito triste, sabe, gente? Porque, assim, às vezes me parece uma sombra, uma nuvem, tá? Que persegue um pouco a família e as coisas do Ayrton Senna. Porque, assim, falei pra vocês que a Ayrton Senna tinha vários carros, esses carros ficaram com a família. Que a Ayrton Senna tinha várias motos, inclusive aquela moto Ducati, né? Aí teve gente aqui que foi falando assim, teve uma entrevista do Leonardo, algum tempo depois da morte, que ele saiu na Veja e que mostrava que ele usava as roupas do Ayrton Senna. Gente, é irmão dele, sabe? Você pode fazer o que você bem entender. A pessoa, eu já falei uma vez aqui pra vocês, a pessoa morreu. Aí cada um lida com isso da forma que achar melhor. É um irmão seu que morreu, cara. Tem gente que vai dizer assim, não, por respeito ao meu irmão, ninguém nunca mais vai usar isso. Ou então tem gente que vai dizer, não, eu quero usar as coisas dele, é uma forma dele estar aqui junto comigo, de eu carregá-lo junto comigo, entendeu? Tem gente que vai dizer, isso é inveja, ele sempre quis ser Ayrton Senna, e aí pega as coisas dele agora que ele morreu, pega as coisas. Então cada um vai inventar uma noia na cabeça. Eu não tô aqui pra criticar ninguém. Cada um lida com o luto da forma melhor, tá? Então, assim, mas o que eu ia dizer da nuvem é que o Lali, que é o marido da Viviane Senna, que é pai do Bruno Senna, da Bianca Senna e da Paula Senna, ou melhor, da Bianca Lali, do Bruno Lali, porque a Paula Lali, porque eles usam esse sobrenome Lali também, né? Ele morreu num acidente de moto em 1996, tá? Então, assim, aí, pensa na Viviane Senna. Vocês que só falam mal de Viviane Senna. Só vejo vocês falando mal de Viviane Senna aqui. Quero que vocês pensem nisso também, que ela perdeu o irmão em 94 e em 96 ela perdeu o marido, o pai dos filhos dela, numa moto do Ayrton Senna. Ele estava dirigindo a Ducati. E ele morreu em São Paulo, tá? Ele foi um carro bateu nele, acho que foi uma coisa dessa. Então, assim, pensa nessas crianças. O Bruno Senna, ele era muito criança quando a Ayrton Senna morreu. A Paula é mais novinha, né? Vocês podem ver no enterro do Ayrton Senna, no velório, que a Bianca, ela tá até com um casaco preto, um blazer preto, né? Bianca parece ser uma adolescente de uns 15 anos de idade, ali em 94, tá? Ela talvez tivesse 14, mas ela parece ter 16, 17, até por causa da roupa que ela tava usando, do óculos escuros. Ela parece até ser um pouco mais velha, mas é uma adolescente. Mas o Bruno devia ter 10 anos de idade. Eu tenho que ver aqui qual é o ano de nascimento do Bruno Senna, mas eu acho que ele nasceu em 83, 84 no máximo. Então, assim, Bruno, quando o Senna morreu, ele era uma criança de uns 10, 11 anos de idade. Então, quando o pai morreu, cara, ele tinha uns 12, 13 no máximo. A Paula, então, devia estar com 10 quando o pai morreu, né? Com 8 quando a Ayrton Senna morreu, o tio morreu. Então, assim, pensa na desgraça também, que coisa horrível, sabe? Que coisa horrível tudo isso. Então, assim, o que aconteceu, então é isso. Viviane Senna perdeu o marido, o que fez com que ela se dedicasse cada vez mais ao Instituto Ayrton Senna, né? Porque, assim, eu acho que é a válvula de escape dela mesmo, né? Dela e da mãe, de fato. E é uma ligação dela com a Ayrton Senna, né? O que aconteceu com os sobrinhos? Bom, Bruno Senna se tornou corredor, né? Ele corre. Até de Fórmula 1 ele já entrou. Mas acho que não durou muito tempo. Não sei se foi piloto número 1, acho que ele foi piloto de teste, ou chegou a ser segundo piloto de alguma equipe, não lembro mais. Mas Bruno Senna, até a Fórmula 1 ele chegou. Não sei hoje em dia o que ele faz, mas deve estar nesse ramo do automobilismo de alguma forma. Ou ele corre de estoque car, eu teria que pesquisar aqui. Vou até pesquisar aqui, gente, para não ficar aqui dizendo, eu acho que. Vou botar aqui, peraí.
Ah lá que eu falei pra vocês quando é que nasceu o Bruno, 83, ó. Ou seja, em outubro, quando Ayrton Senna morreu, ele tava com 10 anos, ele ia fazer 11 em 15 de outubro de 94. Então, quando o pai morreu, ele devia estar com 12, por aí, tá? Ó, na Fórmula 1, ó, em novembro de 2008, Bruno chegou a testar o carro da Honda. No entanto, em 5 de dezembro de 2008, a Honda anunciou sua retirada da Fórmula 1 em busca de um possível comprador. Ó, piloto reserva em 2011 pela Lotus, Renault. Ó, 2013. Sem espaço na Fórmula 1, Bruno Senna buscou uma vaga em outras categorias europeias após testar o Mercedes-Benz DTM. Ele correu em 2016 e 2017. Então, de 2017 até hoje em dia, aí eu não sei o que Bruno Senna faz, mas com certeza deve estar mexendo com o carro, cara. Ah, é sócio de alguma equipe, tá? Trabalha no desenvolvimento do carro tal, para alguma empresa tal, não sei. E também, se ele quiser não fazer nada, ele é tão miliardário que não precisa. Se ele quiser, Bruno Senna vê série na Netflix, ótimo, tá ótimo, tá beleza. A Bianca Senna, ela é uma das grandes figuras do Instituto, das empresas, né, do Instituto Ayrton Senna. E a Paula, ela é artista plástica. Inclusive, ela fez uma escultura do Ayrton Senna que foi inaugurada na frente de Interlagos. Ela é artista plástica. Se a gente for falar sobre Adriane Galisteu, vocês sabem, ela virou uma apresentadora famosa. Casou, teve filho, né? Ela casou com o Iodice, o Alexandre Iodice, que é uma pessoa que ela conheceu, inclusive aí, em 93, numa campanha de jeans que ela estava fazendo, mas eles eram só amigos. Xuxa, como vocês sabem, Xuxa teve um relacionamento com o Luciano Zafir. Por sinal, o Luciano Zafir, com quem ela também já tinha dado uns pegas antes de começar a namorar Ayrton Senna, acredita? Tem uma entrevista do Luciano Zafir que ele fala que ele saiu com a Xuxa, teve uns pegas com ela e tal, mas que depois, quando chegou Ayrton Senna na parada, ele viu que ele não tinha como competir. Isso que eu falei pra vocês, é difícil competir, né, com Ayrton Senna. E olha que a gente tá falando de Luciano Zafir, que não só é lindíssimo, era um modelo lindíssimo, como também é um Nepo Baby. Ele também é filho de uma socialite, ele já vem de uma família muito rica também, o próprio Luciano Zafir. Aquela figura do príncipe, o Luciano Zafir também é o príncipe, né? O príncipe porque vem de berço, porque vem de família com dinheiro, que vem de uma família educada e porque é lindíssimo, é modelo. Porque tem gente que Deus olhou assim e falou, é você que vai ser rico, que vai vir de uma família rica e que vai ser lindíssimo, vai ser modelo. Então, assim, tipo, oh, gente, tá bom, né, o negócio. Vai namorar a Xuxa, vai ter uma filha com a Xuxa. Então, Xuxa aí, né, Luciano Zafir e a Sasha, muito bem. Cristine Ferracil, ela casou 2 vezes, se eu não me engano, e ela tem 3 filhos. Ela tem um menino e depois ela engravidou de gêmeos, é um casal de gêmeos. É rica também, se vocês colocarem o nome dela, vocês vão ver, porque sai muito em coluna social. Todas essas mulheres de alta renda no Rio de Janeiro, que saem muito em coluna social, Cristine Ferracil é amiga delas, né? Então, assim, aparece bastante coluna social. E ela tá muito feliz, eu acho que ela faz o que ela sempre quis fazer, que é ser uma pessoa de bem com a vida, casada, com filho, e que sai com as amigas, que se diverte com as amigas, que quer fazer o bem para as amigas e fazer o bem para os filhos. É isso. Mais alguém? A Lilian de Vasconcelos também casou e também teve um filho, no caso teve um filho só. A gente tem que ser o mais respeitoso possível, tomar o máximo de cuidado possível, porque essas pessoas, eu queria lembrar para vocês que, embora elas sejam famosas, elas continuam sendo pessoas. E todo mundo deveria tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, não é verdade? Então, como vocês podem ver, Adriane Yamin, que era, como é que eu posso dizer, personagem do vídeo que eu tinha feito, né, personagem sobre a qual eu estava falando, ela própria assistiu o vídeo, né? E ela gostou muito porque justamente eu me conectei com o sentimento dela. Eu entendi o que ela estava passando. Eu achei importante o que ela estava contando. E eu também fiz propaganda sobre o livro dela. Eu disse que o livro dela existia, pedi para vocês comprarem, se vocês gostem, que vocês comprem, etc. Então criou-se uma conexão entre nós duas, porque eu fui respeitosa com ela, porque eu divulguei o livro dela, porque eu me conectei com o sentimento dela. E a partir do momento em que eu fiz uma live com ela, eu posso dizer, talvez eu possa dizer, que conheço ela. Então, gente, aqui nos meus vídeos existem inúmeras
inúmeros comentários, mas inúmeros comentários para falar mal da Adriane e a mim, né? Eu não vou aqui medir palavras. Mas para mim é muito difícil ler esses comentários e comentá-los aqui, né? Ser comentarista de comentário. Justamente porque criou-se essa conexão, porque eu conheço essa pessoa. E no fundo, porque eu me importei com ela. Eu me importo com ela, com os sentimentos dela. Assim como eu me importo também com os sentimentos da Xuxa, da Adriane Galisteu, da própria família Senna. Eu me importo com os sentimentos dessas pessoas como um todo. E dessas pessoas como um todo, com quem eu tive contato direto foi com a Adriane e a mim. E sobre a pessoa ser muito famosa ou menos famosa, do tipo, Xuxa nunca vai ver um vídeo desse, Xuxa nunca vai ler um comentário desse, Adriane Galisteu também apresentando a Fazenda, apresentando aquilo outro, imagina se ela vai ter tempo de ver um vídeo desse na internet, de ler, de saber. Gente, às vezes acontece dessa pessoa ver de fato e ler de fato que vocês também estão escrevendo, né? E mesmo que não seja essa pessoa, pode ser o filho dessa pessoa. Às vezes pode ser um irmão dessa pessoa. Às vezes pode ser um sobrinho dessa pessoa. Aqui eu só queria que vocês tentassem entender todos os lados. Assim como, gente, eu falei pra vocês o que a família Senna fez, né? No caso, o que o pai do Ayrton Senna fez de grampear a Adriane Galisteu. É um absurdo. Comentei pra vocês que hoje em dia isso, inclusive, é crime. Mesmo na época que não estava tipificado como crime, já era uma invasão de privacidade, já era um absurdo que você estaria fazendo contra um filho seu. A forma como eles tratam a Adriane Galisteu, eu já falei que é a forma mais burra possível, né? Que se eles não gostam dela, eles só alçam ela cada vez mais à mídia e ao sucesso, né? Porque o nome dela fica esse zum, zum, zum. Olha quantos vídeos aí da gente falando sobre essa situação. Fica esse zum, 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 mas por que será que não gostam? Mas por que será que não gostam? Mas apesar de tudo isso, eu devo dizer para vocês que a gente tem que tentar entender o que era a família Senna, o que guiava, quais eram os sentimentos, os preceitos que guiavam a família Senna, o que eles queriam para o filho, o que eles desejavam para o filho, por que eles estariam gostando ou não gostando da Adriane Galisteu e coisas parecidas, né? Então, da mesma forma, também tentar entender o lado da Adriane e a mim. Que, como vocês bem observaram, como a gente viu no livro, foi uma das que mais sofreu na mão do Ayrton Senna. E embora ela reconheça no livro que sofreu demais ali dentro, para ela ainda é um sentimento muito conflitante, muito conflitivo, porque ela também foi muito feliz ali dentro. Então, gente, eu queria ler aqui um comentário da Regina Sanches, já que a gente estava lendo um outro comentário dela antes, e ela tá aqui comigo já faz um tempão. Regina super merece que eu leia vários comentários dela aqui. E ele é um comentário que faz uma crítica a Adriane e a mim, mas faz uma crítica respeitosa, tá? Então vamos ler? Vamos lá. A Regina falou assim: Eneida, eu como fã cracuda do Senna, que eu sempre falo que sou cracuda, tô viciando vocês no crack, né, também. Eu como fã cracuda do Senna, resisti muito, mas acabei comprando o e-book Minha Garota, que é o livro que a Adriane e a mim escreveu, né? Resisti porque acho bizarra a forma como ela quer ocupar o lugar que não pertencia mais a ela. E isso muita gente vem comentando, muita gente vem observando, né? Ela não estava mais com ele há bastante tempo, porque eles terminaram em dezembro de 88, e em várias entrevistas que ela aparece, várias atuais entrevistas, até porque ela só começou a aparecer na mídia há pouco tempo atrás, há alguns anos atrás, justamente por causa do livro, para divulgar o livro, ou seja, ela foi uma pessoa que estava mais escondida, né? Que era uma namorada secreta, as pessoas até comentam namorada secreta do Ayrton Senna por muitos e muitos anos, até porque ela também estava casada, porque ela tinha filho pequeno. E aí, quando ela se viu divorciada, quando ela se viu com os filhos já crescidos, quando ela viu inúmeras mentiras sobre o relacionamento dela na internet, ela resolveu contar a própria história. E aí ela começou a aparecer para poder divulgar o livro. E nessas entrevistas, é diferente da Patrícia Machado falando sobre o que foi o relacionamento dela com a Ayrton Senna, entendeu? Que ela conta como era e ponto. É o passado. Aquilo foi, aquilo acabou. Ou como Cristine Ferraciu também conta, né? Aquilo foi, aquilo é passado, aquilo acabou. Ou a própria Lilian de Vasconcelos, que foi casada com ele, né? No máximo que as pessoas ficam assim do tipo, olha aí a Cristine Ferraciu, que disse que ele ligou chorando pra ela, dizendo que as únicas pessoas com quem ele teria casado teria sido a Adriane e a minha, Cristine Ferraciu, né? Ou seja, ela própria. Mas embora tenha essa frase, que eu inclusive acho que isso aconteceu de fato, eu já falei pra vocês que eu não acho que nenhuma delas tá mentindo, né? Eu fico tentando entender o personagem Ayrton Senna, aceitando tudo isso que elas todas falam, né? Tentando encaixar todas essas peças. Apesar disso, ela não disse
que ele tentou voltar com ela, ou de que ele queria voltar com ela, ou de que ela própria queria voltar com eles, de que eles estariam próximos a reatar. Ela não deu a entender isso, ela só deu a entender de que o tipo dela, o tipo de pessoa que ela é e o tipo de pessoa que a Adriane Yamin é um tipo que a Ayrton Senna achava que era de mulher para casar. A Adriane Yamin, nas entrevistas que ela dá, vocês andaram reparando, tanto que vocês escrevem tanto aí para mim nos comentários, e a Regina também está dizendo aí, né, que acha bizarra a forma que ela quer ocupar um lugar que não pertencia mais a ela. Nas entrevistas, ela dá super a entender de que o amor de verdade da vida do Ayrton Senna foi ela. E, inclusive, no livro, né, dá a entender de que ele estaria muito próximo de reatar o namoro com ela. E isso a Regina acha bizarro e outras várias de vocês acham bizarro. E por gostar dela, eu queria que ela se desligasse disso. Então resisti muito, mas acabei comprando o e-book Minha Garota. Resisti porque acho bizarra a forma como ela quer ocupar um lugar que não pertencia mais a ela. Insiste em falar em nome dele, em relação a sentimentos e expectativas que estavam no coração dele, e apenas ele poderia confirmar. É o que vocês comentam, né? Ele não tá mais aqui. Né? Ele não tá mais aqui. É por isso que eu sempre falo com vocês em todo vídeo que eu faço. Ele amou todas essas mulheres, cada uma de uma forma. Todas foram importantes, todas, todas. E eu não diminuo nenhuma. E eu, como gosto muito do Ayrton Senna, muito, todas as mulheres que a Ayrton Senna se relacionou, acabo que eu gosto delas também. É bacana a atitude dela de compartilhar as experiências vividas com o nosso ídolo. Eu também acho. Teve muita gente que veio dizer, eu acho um absurdo ela vir aparecer agora, 20 ou 30 anos depois, pra ficar contando essas histórias aí, e não sei o que. Eu não acho. Eu acho, assim como a Regina também acha, eu também acho bacana a atitude dela de compartilhar as experiências vividas, porque isso faz com que a gente entenda melhor o personagem, tá? Então acho ótimo que ela tenha lançado o livro. Diferentemente de muitos de vocês aí que acham, ela quer copiar a Adriane Galisteu, porque a Adriane Galisteu escreveu um livro, ela quer escrever também. Gente, foi incrível. Eu queria que Cristine Ferraciu escrevesse um livro. Acho que Xuxa escreveu, não foi? Não, acho que escreveu. Mas assim, eu acho incrível que todo mundo venha contar as histórias. Então, eu acho bacana a atitude dela de compartilhar as experiências vividas com o nosso ídolo, mas fiquei deveras assustada com a impressão de posse que ela passa em relação a ele nas entrevistas. Passou bastante frieza ao relatar que ficou mais triste quando terminou o relacionamento com ele, né? Eu também li isso no livro. Mas, Regina, eu posso te dizer, às vezes a gente demora a processar um pouco a morte, né? Às vezes demora. E também é um negócio tão brutal, né? Tão estúpido, morreu assim tão novo, do nada, tão difícil de aceitar. E também já não estava mais namorando ele também há alguns anos, que talvez a forma como ela reagiu tenha sido uma forma de não sofrer tanto assim. No livro ela fala do tipo, então eu entendi por que a gente não ficou junto. Porque do tipo, ele estava fadado a morrer cedo, e ela acabaria ficando viúva e com filhos pequenos para criar, sem o pai. Aqui tem outro comentário, né? As pessoas deixam de se gostar, é natural. Infelizmente, ela não se recuperou nunca do término, e isso é triste. Não estou criticando, mas é o que eu senti nessa entrevista. O cara viveu inúmeros momentos depois dela, se apaixonou por outras mulheres. A história dela é válida, eu também acho. Tanto quanto as outras. Mas eu tenho certeza que existem relacionamentos que duram muito e tem outros que duram pouco. Porém, existem relacionamentos curtos que valem por ano. Também é verdade. Aí é que a outra moça dizia, né? O que eu percebi dessa mulher é que ela tinha uma dor de cotovelo pelo Senna ter terminado com ela. Mas isso, gente, eu também percebi, mas é natural, né? Isso eu acho que é natural. Eu também teria, você também teria, né? Ainda mais a gente ser trocada pela Xuxa. Então, assim, isso eu entendo. Dizer que ele entendeu errado o recado de Deus por não querer estar com uma mulher que era pra casar, quer dizer que as outras namoradas dele não eram pra casar? Né? Realmente, isso é... Às vezes passa muito um ar de machismo que ela fala, né? As outras não eram pra casar. Aqui tem um outro comentário, né, a respeito disso. Nesse meu vídeo mais recente, né? E esse comentário fala, Eneida, por favor, as pessoas não gostam da Yamin
Não é porque ela é ex do Senna. Ou seja, ela tá querendo dizer assim, olha, as pessoas não gostam da Yamin, não é porque elas são super fãs da Galisteu, não. É isso que ela tá dizendo. A primeira vez que eu ouvi uma entrevista dela, fiquei encantada com a história. É verdade, eu também fiquei encantada, né? Falei pra vocês que eu me conectei com o sentimento dela, gostei dela. Aí ela continua assim, ó. Mas deixei de gostar quando ela começou a desmerecer a Galisteu. Puxa, aí os outros podcasts em que ela participou. Só faltou chamar a Galisteu de puta. Tá aqui escrito, tá com um asteriscozinho, mas tá escrito. Eu falei pra vocês que a gente tem que tentar entender cada personagem nessa história, né? Ela vem de uma família tradicional, a adolescência dela e a vida dela como um todo foi muito tolhida pela família dela. Ela quase não pôde curtir esse namorado do jeito que ela poderia. Gente, imagina. Imagina a gente pulando igual uma piscininha no Ayrton Senna, né? E ela não podendo, entendeu? Porque assim, ela não curtiu o Ayrton Senna no máximo. Meu Deus. No máximo da curtição, assim, que mereceria um evento bombástico desse na vida de qualquer pessoa, tá? De qualquer mulher ou de qualquer homem, né? Então ela tem uma criação, ela tem uma bagagem cultural, uma bagagem familiar que a diferencia muito de uma pessoa como a Adriane Galisteu, muito. A gente não gosta, porque a gente olha de fora, e sinceramente, nós que somos feministas, né, nós que somos mulheres e que somos feministas, quando a gente vê uma mulher atacando outra mulher, a gente fica muito mal com isso, né? É uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês, eu não quero saber o que a Adriane Galisteu fazia por baixo dos panos, se tava traindo a Ayrton Senna, se não tava, não quero saber. Não acho que se havia promiscuidade sexual ali da parte dela, não acho que promiscuidade sexual seja motivo de apedrejamento, seja motivo de você diminuir alguém. E existe um outro problema. Eu sei que a Adriane Yamin, ela traz uma bagagem de quem tem informações privilegiadas, né? De quem sabe de coisas que a gente não sabe, né? E ela deixa isso muito bem claro, né? Deixa isso muito bem claro. Mas eu não posso trazer isso para vocês. Por que eu não posso? Porque eu me baseio no que diz o Ernesto Rodrigues. Desde o início dessa série de vídeos, a minha ideia era trazer o livro do Ernesto Rodrigues e tudo que o Ernesto Rodrigues tem sobre o Ayrton Senna e os relacionamentos que a Ayrton Senna tinha de trabalho, familiares, de amizade ou com mulheres. Se eu não tenho dados, se eu não tenho provas, eu não posso ficar aqui trazendo isso para vocês. Então, digamos que a Adriane Yamin tivesse razão, de que tudo que ela tenta dizer e não fala, porque ainda assim que é muito feio, né? Você tá tentando diminuir a figura de uma outra mulher na internet, né? O meu papel aqui, gente, é defender mulher. Vocês podem ter certeza disso, certeza disso. Então, ó, só faltou chamar a Galisteu vocês viram, de ponta. Fora as viagens dela, de que ele namorou a Galisteu por ela ter o mesmo nome que o dela. E tantas outras viagens. Essa, gente, eu não acho nem tanta viagem. Porque como eu falei pra vocês, eu conheço pessoalmente casos assim, tá? E é óbvio que isso não tem a ver com o nome. Ele não se interessou pela Adriane Galisteu por causa do nome dela. Ele tava olhando ela de longe quando ele nem sabia qual era o nome dela. Ou seja, ela fazia o tipo físico dele, né? Mas sabe aquela pessoa que você viu ali de longe, tu já gostou, você não sabe se ela chama Maria, Sara, Matilde, Marta, Cláudia, Adriana, Adriane, Maria da Graça, Liliana. Você já gostou de antemão. E aí, quando você descobre o nome dela, é o mesmo nome de alguém com quem você já teve um relacionamento, isso é só uma... Não é que ele gostou dela por causa do nome Adriane, isso é só uma isca a mais, isso é só uma raiz mais profunda que entra mais um pouquinho ali dentro. Aí você pode me dizer, mas olha só, mas um nome não se sustenta? E é óbvio que um nome não se sustenta. Ele continuou com ela por um pouco mais de um ano, foi 1 ano e 1 mês, né? Ele continuou com ela, não é por causa do nome dela. E também não é nem só por causa da aparência dela, porque ela é bonita. Não, é porque a Adriane Galisteu tem algo mais. E ainda tem aqui a parte final, né? Infelizmente, ela quer aparecer sim, e pelo visto, para detonar a Galisteu. Diz ela que tem acesso a todo o dossiê. Como? É isso, o livro do Ernesto Rodrigues, no qual me baseio, não fala nem de dossiê. Pelo menos aquele livro original que eu tinha lido, aquele que saiu lá em 2004, né? Que essa nova versão não foi lançada aqui na Europa e eu não consegui ler ainda. Que essa nova versão tem mais entrevistas, né? E na versão de 2004 não fala de dossiê, fala de
grampo telefônico, de uma gravação de áudio, né? Mas Adriane Amin deixa bem claro nas entrevistas que além da gravação de áudio, haveria um dossiê com imagens, com fotos, né? Com pesquisa de vida pregressa da Adriane Galisteu e talvez de familiares. A gente não sabe o que teria nesse suposto dossiê, a gente não sabe nem se esse dossiê existe, né? Como eu falei para vocês, eu só me baseio no que diz o Ernesto Rodrigues, inclusive, que é uma outra pessoa que também tem muito pé no chão e também não tá querendo problema com ninguém, e ele também só leva pro livro o que ele consegue provar. Fofoca, disse-me disse, ele não traz pro livro. E aí ela termina assim, enfim, acho uma loucura as coisas que ela fala. E é feio, essa pra mim é a parte mais interessante, né? E é feio falar essas coisas, independente se é da Galisteu ou de qualquer outra. É isso, gente. Nós temos aqui mais um comentário da Regina Sanches, né? Ela fala, Eneida, lembra da única entrevista da Viviane Sena, onde ela menciona os problemas que a Galisteu trouxe à família? Sim, eu trouxe até aqui para vocês, né? Um recorte dessa entrevista. E que não poderia expor certos aspectos privados da vida dela, da vida da Galisteu, né? Recentemente, li um comentário de uma pessoa num vídeo que diz ter participado do meio automobilístico na época e que algumas pessoas tinham conhecimento do que tinha no tal dossiê. Ou seja, é um zum que continua, né? E que quem sabe não divulga por 2 motivos. 1, medo de levar processo, né? E 2, respeito à decisão da família Sena de não divulgar o conteúdo, pois eles não querem o nome e a história do irmão envolvidos em assuntos polêmicos e baixarias. Então existem 2 razões para que ninguém, que vocês falam assim, se soubessem alguma coisa de Galisteu, esse negócio já tinha vazado, as pessoas já tinham mostrado. Não, existem 2 grandes razões para que as pessoas supostamente não mostrem a fita de áudio da gravação, seja lá o que for que tem ali dentro, tá? Ou o suposto dossiê, se é que ele existe ou que ele não existe. 1, medo de levar processo, que a Adriane Galisteu poderia processar essa pessoa, né? Por divulgação de escuta telefônica, já não falei para vocês que escuta telefônica é grampo, é crime? Então, se alguém divulga aí esse áudio, ela processa, não é verdade? E 2, respeito à decisão da família Sena de não divulgar o conteúdo, tá? Porque acha que a imagem do irmão vai pra lama. Tem mais um comentário que eu queria ler para vocês, que é a da Sandra Lima, tá? Ela diz o seguinte, Eneida, comentando pontos do vídeo. Eu já cheguei a pensar em armação da família, dando o número do telefone ao ex. Mas, porém, todavia, no entanto, a própria Adriane já falou que morava com o ex quando conheceu Sena. Sim, ela morava com o César. Então, podemos concluir que ela deu o telefone da casa onde ela morava com o ex para o Sena ligar. Padrões se repetem, é uma frase que eu falo no vídeo, né? E é verdade, tem alguma entrevista aí que ela fala que quando a Ayrton Senna ligou pra ela um dia, quem atendeu foi o tal do César, né? Foi o tal do ex-namorado, que na época era atual namorado. Aí você pode me dizer, mas ele não tem como saber o número, porque quem ligou foi o Senna. Mas naquela época tinha um aparelhinho chamado Bina. A Bina às vezes mostra o telefone, né? Quem é que tava ligando. Então, se a Ayrton Senna ligou para aquela casa e a Bina registrou aquele número, aí esse cara, né, esse tal de César, teria como saber qual é o telefone do apartamento do Ayrton Senna. Então, e olha, eu tô dando uma possibilidade aqui, né? No outro vídeo eu falei que eram das 2 umas. Ou a família Senna deu o telefone para esse cara e pagou para esse cara ligar, né? Contratou esse cara para ele ligar. Ou então ela própria que ligava pro namorado, ela própria que ligou pro namorado e foi pega. Agora a gente tem uma terceira opção de que não foi a família Senna que deu o telefone pra ele, que não foi ela que ligou pra ele, mas foi ele que ligou pra ela e sabendo o telefone como? Sabendo a partir de Bina. São muitas as possibilidades, minha gente. Agora essa daqui pra mim é a melhor parte, é por isso que eu queria ler esse comentário. Sobre o Braguinha proteger a Adriane, se não havia nada demais na gravação, no grampo, né? Ele estava protegendo a namorada do amigo. Boa, Braga! Já falei pra vocês que o Braguinha é o santo dessa história, é o anjo dessa história, é o Braguinha. É o medalha de ouro, o craque do jogo é o Braguinha. Então, né, se a pobre coitada, né, tinha sido pega numa emboscada, numa trapaça, e que não tava fazendo nada demais naquela ligação, ele tava protegendo a namorada do amigo que morreu e que não poderia protegê-la. Agora, supondo que houvesse um problema e que Senna estivesse prestes a terminar o namoro, ou seja, ela de fato estivesse traindo a Ayrton Senna, que estivesse falando horrores com aquele ex-namorado no telefone, digamos, ao proteger a Adriane, ou seja, o Braguinha poderia estar protegendo a Adriane mesmo ela traindo a Ayrton Senna, ou seja, ao proteger a Adriane,
Ele também protegeu a memória do Senna. Qualquer escândalo naquela hora, gente, o cara morreu! O mundo, vocês viram como é que o mundo ficou, vocês viram como é que o Brasil ficou, vocês viram como é que São Paulo ficou. Vocês viram aquele enterro. Qualquer escândalo naquela hora poderia se tornar o centro da história e comprometer a lembrança de todo o legado dele. Porque quem morreu foi um ídolo. Quem morreu foi um ídolo, quem morreu foi um corno. Vocês entenderam o que ela está querendo dizer? De que a suposição de que Braga defendeu Adriane Galisteu significa objetivamente de que ela não tinha feito nada de errado, não se justifica? Que ele pode sim ter protegido ela, mesmo ela fazendo alguma coisa aí com esse ex-namorado? Porque ao protegê-la, ele está protegendo a memória do Ayrton Senna, mas eu ainda digo mais, eu concordo com ela, de fato ele estaria protegendo a memória do Ayrton Senna, o legado do Ayrton Senna, mas eu ainda digo mais, ele estaria protegendo uma mulher, porque as mulheres não têm que ser perseguidas pela vida sexual delas. Mulheres não têm que ser apedrejadas, não têm que ser jogadas na lama, numa vala. Não tem que ficar carregando o A de adúltera aqui da letra escarlate, igual eu comentei com vocês. Até porque os homens fazem e saem por aí, igual os passarinhos. E a gente tem que relembrar a todo mundo que nós não sabemos os acordos do casal. Então ninguém se mete na vida de ninguém. Então eu vejo aí 3 boas razões para que Braga defendesse Adriane Galisteu. 1, Adriane Galisteu não fez absolutamente nada demais. 2, Adriane Galisteu fez alguma coisa, quem sabe, não sei, e ele tá querendo proteger a imagem do Ayrton Senna. E 3, Adriane Galisteu fez alguma coisa sim, mas ele acha que ela merece proteção, que ela merece defesa, que ela merece respeito, de que ela é uma pessoa e merece o melhor sempre, inclusive uma segunda chance. Outro ponto a ser observado é que Braguinha é um homem de negócios e que entende muito bem que problemas devem ser controlados ao máximo. A briga de Adriane com a família Senna era uma bomba prestes a explodir, que teve seu potencial bem diminuído pela ação do Braguinha. É verdade. Também já fui mais fã do Ayrton homem, mas hoje percebo que ele estava longe de ser um príncipe encantado. Era um homem de mais de 30 anos, inseguro, instável, machista, egoísta e um mulherengo de carteirinha. E sim, se ele terminasse com a Adriane tendo raiva dela, acredito que ele fecharia todas as portas e a carreira dela estaria acabada. Eu digo pra você que é uma coisa que eu já frisei, né, em outros vídeos, a Ayrton Senna não era perfeito, nenhum de nós somos perfeitos, né? E o que diferencia a Ayrton Senna da grande maioria de todos nós é que ele alcançou coisas incríveis, coisas que nós, que somos imperfeitos, não alcançamos também. Então, no mar das imperfeições, Ayrton Senna se destaca como uma pessoa muito especial, de fato. É isso. Vamos continuar aqui, então, os comentários. Aqui, né, gente, é que eu sou um pouco irônica. Eu espero que eu não tenha magoado ninguém aqui, porque eu tô eu tô justamente lendo os comentários das pessoas que mais vêm ao meu canal e mais comentam. Aí, às vezes, eu sou irônica com algum de vocês, assim, aí vocês vão ficar, pô, Eneida! Eu não posso, né, gente? Não. Mas, assim, essa moça que falou, Eneida, você foi maravilhosa, respeitosa com a história quando tinha que ser, irônica quando o contexto pedia. Então, gente, eu sou um pouco irônica, tá? Generosa quando cabia. Exatamente, eu gosto de ser generosa com as pessoas, gente. Eu acho que todas essas mulheres merecem a nossa generosidade, sabe? E a Adriane Galisteu, a própria Xuxa, a Cristine Ferraciu e o próprio Ayrton Senna também merece a nossa compreensão e a nossa generosidade, tá bom? A família do Ayrton Senna merece também, tá? A nossa compreensão e a nossa generosidade, tá? A gente tá aqui tentando juntar as peças do quebra-cabeça, tá bom? Principalmente com a Ayrton e com a Adriane, muito bem. E claro, também expondo seu ponto de vista e também dando seus pitacos, por vezes bem calientes, com um veneno sutil, venenosinha, né? Porque a gente gosta de história de amor e de fofoca. Parabéns pelos detalhes, pelos episódios, muito bom mesmo. Muito obrigada! Aqui, essa moça aqui, verdade, ninguém é 100% bom ou 100% mal, porque somos seres humanos. Essas narrações que você faz é que merece um filme. Muito obrigada! Essa outra moça aqui, a Paula,
Paula Abelenda, ela fala, não sei o que achar da ligação da Adriane com o ex, porque não sabemos o que ela falava. Pois é, não sabemos. O Ernesto Rodrigues só fala que ela, mas que não endossou o que ele falou, tá bom? É porque não sabemos. O contexto faz diferença. É verdade? Tem toda a razão. O contexto faz diferença. E sem ele, não faço julgamento. Eu também, eu não faço julgamento. Só digo pra você o seguinte: eu coloco o se. Mesmo se ela tivesse endossando ele, mesmo se ela tivesse pegando ele, mesmo se ela tivesse traindo a Ayrton Senna, mesmo se, tá? Eu acho que não cabe nosso julgamento. E eu acho que Braguinha fez muito certo, tá bom? Agora, também cabe a gente pensar, que eu sempre falo pra vocês que é das duas uma, sempre cabe a gente pensar que talvez ela não tivesse culpa de nada, cara. Tá bom? Talvez ela não estivesse pegando ninguém, talvez ela não estivesse endossando nada, talvez a família Senna pudesse ter dado o telefone pra esse cara, como vocês mesmo falam, tá bom? Então, assim, há duas possibilidades nessa história. E eu digo pra vocês o seguinte, que se a galera soubesse disso em 94, ela teria sido linchada. Tá? Por isso que esse assunto é muito sério. E que meio que só foi saindo depois de 10 anos da morte dele. Entretanto, para o Ayrton, que era ciumento, só deles se falarem já seria motivo de fúria. A gente sabe disso. Não tolerarei. Mas isso não me faz acreditar que eles terminariam. Eu acho que podiam terminar sim, mas acho que podiam voltar depois. Porque ele a perdoou depois da revista Caras. O imagino mais furioso com a família dele, porque eles já estavam discutindo há alguns meses sobre esse relacionamento. E para chegar ao ponto do pai do Ayrton grampear os telefones e mostrar essa conversa ao filho numa véspera de corrida, era porque o único interesse dele era o término na relação dos dois. Eu também acho que ele ficou muito revoltado com a família dele, tá? Também acho. E uma coisa não nega a outra. Ele pode ter ficado revoltado com a família e com a Adriane Galisteu. Né? Não pode? Um porque se meteu na vida dele de grampear, né? Que entra na casa dele, faz o que bem entende. E a outra por não tolerarei. Está falando com o ex aí. Tem um outro comentário aqui que eu gosto muito também. Da Marta. Marta Amaral. Bom dia, Neida. Cheguei no seu canal por causa da série do Senna na Netflix. Quando começo a ver sobre o assunto, gosto de aprofundar muito. Então, estou há uma semana maratonando os seus vídeos e estou maravilhada com o conteúdo e com você. Muito obrigada! Carismática, autêntica, competente, responsável, humana, sem ser infantil. Muito obrigada. Centrada, sem ser chata. Muito obrigada. Imparcial. Muito obrigada. Porque tem muita gente aqui que vem dizer que eu sou parcial. Você ama a Xuxa. Aí tem outros. Você ama a Galisteu. Confesso que não tenho viúva predileta. Porém, prefiro que as histórias sejam contadas de verdade, sem devaneios e desculpas, mesmo sabendo que carregam as marcas de cada pessoa no roteiro, não é verdade? Sobre esse seu vídeo específico, que trata, entre outras coisas, as possíveis contradições da Galisteu, tenho que ressaltar que 3 coisas específicas me incomodam bastante. Número 1. Porque ela sempre afirma em todas as entrevistas que viveu 1 ano e meio com ele. Se na própria capa do seu livro menciona 405 dias, que é do dia 28 de março, que foi o prêmio de Interlagos, né, o GP de Interlagos de 1993, 28 de março de 1993, a 1º de maio de 1994. Nunca foi 1 ano e meio. Quando perguntada se namorava quando conheceu o Ayrton, ela responde rapidamente que sim e muda de assunto. É porque ela tá fugindo da história do César, ela tá fugindo da história do Grampo, né? Em geral, ela gosta de detalhar como foi o início do namoro, mas essa parte ela desconversa. 3. Por que ela não pergunta ou não fala espontaneamente sobre a existência desse tal dossiê? Nunca mencionou, né? Nunca mencionou, nunca respondeu, né? Antes que os fãs comecem a questionar, que diferença isso faz? Esclareço que falta exatidão e transparência. Olha, é natural que as pessoas só queiram narrar aquilo que lhe favoreça. E que aquilo que não lhe favoreça, as pessoas omitem, né? E aí outra pessoa colocou aqui, ó. Perfeita sua análise. Penso como você e não tenho viúva de estimação. Ocorre que, como as datas são públicas, sempre me chamou a atenção essas contradições. E nunca ninguém, muito menos a imprensa, fala sobre isso.
Pelo contrário, reproduzem o tal 1 ano e meio. E se a gente levar em consideração que o GP do Brasil de 93 foi realizado em 28 de março, e 1º de maio, do dia do acidente, seria 1 ano e 1 mês e 2 dias, essa pessoa contou, 1 ano, 1 mês e 2 dias, vamos supor que se conheceram na sexta-feira, dia 26 do 3, ou no sábado, 27 do 3, foi no sábado que eles se conheceram, né? No sábado, antes do GP do Brasil de 93. Mesmo assim, 1 ano, ou seja, ela voltou um pouquinho atrás no tempo, né? Ou seja, mesmo assim, 1 ano, 1 mês e 4 dias no máximo de relacionamento. Esse é o máximo que esse relacionamento chega. 1 ano, 1 mês e 4 dias. Isso se o namoro começou no mesmo dia do GP, né? Esses detalhes não invalidam e nem diminuem a importância da Galisteu. Mais uma vez, gostaria de deixar isso bem claro, tá certo? Para os fãs de Galisteu que aparecem por aqui. Não temos como diminuir a importância de Galisteu na vida do Ayrton Senna, mas, porém, contudo, todavia, nos perguntamos, mulher, por que a insistência em dizer que você namorou 1 ano e meio com ele, cara? Se tu quer arredondar, fala que foi, eu namorei com ele por volta de 1 ano, 1 ano e pouquinho. Aí vem falar 1 ano e meio. É que arredondou bem pra cima, né? Então ela fala, não estou aqui diminuindo a importância da Galisteu, mas há uma contradição. Sempre repetem o tempo do namoro 1 ano e meio, quando na verdade foi pouco mais de 1 ano. Para dar 1 ano e meio, o relacionamento teria que ter ido do dia 28 de março de 93 a 28 de setembro de 94. Afinal, 1 ano e meio tem 18 meses, ou 517 dias. Olha aí, temos pessoas que fazem cálculos matemáticos aqui nesse canal, tá certo? Dando aqui os seus depoimentos. Aí a outra pessoa fala aqui, ó. Adorei também sua análise, Marta. Tem algumas incoerências da Galisteu que me intrigam também. Além dessas citadas, né? Contar o início do namoro diferente no livro e de outras entrevistas. Dizer que o Senna conheceu o irmão e a mãe. Dizer que o Senna conheceu o irmão e a mãe dela e pediu em namoro para a mãe, mas no livro contar que eles nunca estiveram pessoalmente juntos. A história do adesivo no velório, que muita gente aqui veio dizer, não, ela ganhou sim o adesivo, de amigo, mas foi um primo do Ayrton Senna que deu o F de família para ela. Bom, mas ela no livro dela não menciona isso, no Caminho das Borboletas. Ela não cita isso. E aí, o que você agora tem para me dizer em relação a isso? Por que é que no livro do Caminho das Borboletas ela não cita isso? Ainda que no Caminho das Borboletas estava muito próximo da morte dele, ela estava querendo proteger a família, não estava querendo jogar todas as merdas no ventilador logo de uma vez. Podia ter mencionado de alguma forma meio en passant e tal. Mas não tô dizendo que ela tá mentindo não, tá? Não tô dizendo não. Eu acho que essa história do adesivo, eu já falei pra vocês, essa história do adesivo pode ter acontecido. Ela pode ter ganhado o A de amigo e depois ter ganhado um F de família. Pode. O que eu estou querendo dizer pra vocês é que eu queria que vocês entendessem, é que em diferentes momentos da vida de uma pessoa ou dos interesses de uma pessoa, partes da história podem ser omitidas. Coisas que não interessam, você esconde. No momento, talvez, se essa história do adesivo é verdade, no momento que ela escreveu O Caminho das Borboletas, essa história de dizer que ganhou a de amigo não era uma coisa que ela queria contar. E ela escondeu. Então essa história de que ela é sempre muito verdadeira é uma imagem que ela passa. Eu acho que de fato ela é bastante verdadeira, mas a gente deve ter a consciência de que ninguém, absolutamente ninguém nesse mundo é 100% verdadeiro, a não ser as pessoas que estão com alguns problemas que deveriam até rever esses problemas. São problemas emocionais, aquelas pessoas que fazem overexposição, né? Elas se expõem demais, elas contam demais, né? De maneira geral, as pessoas tentam se resguardar naquilo que não lhes favorece. E como o tal do César teria telefone do apartamento do Ayrton, também é uma ótima pergunta. A gente já viu 3 opções aí, né? Uma delas, inclusive, de ser Bina, né? Do Ayrton Senna ter ligado pra ela, e ela morava com César, aí a Bina pode ter pego o telefone, ou foi a própria Adriane que deu o telefone pra esse cara, ou foi a família do Senna que deu o telefone. São muitas as opções. Que bom poder discutir essas dúvidas sem fanatismo e ouvir as análises da Eneida. Muito bem, pessoal, aqui é um lugar assim livre pra gente fazer perguntas, questionamentos. Aí a Edna aqui, ó, Edna Coutinho. Infelizmente, muita gente diz coisas horríveis a respeito de Adriane Galisteu.
mas tem jeito de inveja. Ex fala mal, diz que sabe de coisas do dossiê e etc. Isso aí a gente sabe que é a Adriana Yamin, que ela já deu entrevista, né? Tem gente que escreve comentários de que ela era garota de programa, de que a Adriana Galisteu era garota de programa, que tinha book rosa, BR é book rosa. São tantos absurdos. Eu vejo a Adriane como uma pessoa de muito caráter, educada, guerreira, simpática e muito competente. Tem muito respeito pelas pessoas, boa filha, boa mãe e boa esposa. É professora formada, um desejo da sua mãe, eu nem sabia dessa. Foi cantora infantil juvenil, exatamente, foi. Modelo, atriz, por sinal muito elogiada por Jô Soares, que a dirigiu no teatro, e também por Bibi Ferreira. Fez novela da Globo, filmes e peças de teatro. Como apresentadora, trabalhou em várias emissoras. Adriane Galisteu merece respeito. Exatamente. Eu já falei pra vocês, já falei aqui várias vezes, muito talentosa, né? E eu acho que nasceu de fato para isso, é isso, né? A Ayrton Senna conheceu ela com 19 anos de idade, mas antes do Ayrton Senna, ela já tinha sido cantora infantil juvenil, tá? Ela já tinha aparecido em vários programas de televisão, já tinha tentado sucesso, entendeu? Já tinha ido, até na Xuxa essa mulher já tinha ido, tá? Quando ela era adolescentezinha. Já tinha sido modelo. Então, assim, ela já tem uma bagagem antes do Ayrton Senna. Só que não teve fama, não deu. Essa bagagem que ela teve, ela não deu muito certo, não teve sucesso. Que ela um dia almejou ter. E aí, ao encontrar Ayrton Senna, como essa bagagem para trás não interessava ele, ela tentou apagar isso. Tentou se encaixar dentro da vida dele. Mas teve uma hora que a imagem dela apareceu mais, né? Eu acho que quando ela saiu na revista Caras, aquilo dali é bem Adriane Galisteu, né? E ele não gostou. É por isso que eu acho que o relacionamento não ia durar muito. Agora, o fato de que ela fala aqui, né? De que tem gente que fala que ela era garota de programa e de que ela tinha book rosa. Gente, e se tivesse? E se tivesse? O que isso nega o fato de que uma pessoa que foi garota de programa ou que fez book rosa, né? O que isso nega na possibilidade dela ser guerreira, educada, simpática e competente? De que pode ser boa atriz de teatro, né? E boa apresentadora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu só conto pra vocês o que aparece no livro do Ernesto Rodrigues. Tá certo? E ele não fala nada disso. Tá? Eu acho, sinceramente, que essa história do Grampo e o fato de que ele morreu com aquilo, né? Assim, foi muito em cima da hora. Isso impacta demais naquele velório e no pós-velório. E depois o fato de que ela foi escrever um livro com as intimidades do Ayrton Senna, a família não gostou. E depois porque ela fez como é que eu posso dizer? Um teleromance. Você sabe que tinha um número que você podia ligar? E aí você ouvia um áudio dela contando alguma parte bonitinha do romance dela. Tu acredita nisso? Eu vou ter que achar isso aqui pra vocês, mas assim, a família ficou assim, meu Deus, até isso! Até isso ela tá querendo ganhar dinheiro. Você ligava pra um número do seu telefone de casa e aí você ouvia um trecho de uma história bonitinha dos dois juntos, tá? É bem bizarro isso daí, mas pra mim é bem bizarro mesmo. Então foi o livro, foi esse negócio de tele não sei das quantas, essas inúmeras entrevistas que ela foi pra divulgar o livro, né? Então ela tava sempre na mídia. O fato de que ela, um tempo depois, foi na própria Tamburello, na curva da Tamburello, onde a Ayrton Senna morreu, só que ela foi com a equipe de fotógrafos da revista Caras pra bater foto dela lá sofrendo. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Fazendo cenas do tipo, ó, ela aqui na pista, tá vendo? Ó, ela aqui sentada, pensando, chorando. É performático. É performático, botando flores aqui também, tá bom? Ela foi lá com uma equipe de fotógrafos, saiu na Caras, né, gente? Foi em 28 de abril de 1995. Pouco tempo depois ela estaria saindo na Playboy, né? Foi em 95 que ela saiu na Playboy. Vocês percebam que tudo tem... Ela tá sempre buscando mídia até para poder alavancar vendas, tanto de livro quanto de revista Playboy, né? Então, assim, eu imagino que a família tenha ficado revoltada com ela ter ido lá na Tamburello com fotógrafos para bater umas fotos, né? Como vocês podem perceber, isso daí saiu na Caras, né? E depois ela saiu, eu falei pra vocês que ela foi na Playboy, a Playboy dela vendeu absurdamente no mundo todo, né? Aí a Viviane Senna ficou bem revoltada, disse que as pessoas não queriam exatamente ver Adriane Galisteu, mas queriam ver a mulher que a Ayrton Senna tocava, a mulher que a Ayrton Senna via,
queria, todo mundo quer ter uma experiência de Ayrton Senna, de algo do Ayrton Senna, né? Então, assim, é como se fosse um Midas, né? Tudo que ele toca vira ouro também. E tem uma dissertação de mestrado que eu achei muito interessante sobre Ayrton Senna. Eu queria até ler alguns trechos aqui para vocês, pra gente fechar esse ciclo aqui e terminar tudo isso aqui que a gente vem falando sobre Ayrton Senna, né? Faz uma análise assim de semiótica, tá? Da respeito do Ayrton Senna, que eu achei bem interessante. Efeito Tamburello, um estudo antropológico sobre as imagens de e em Ayrton Senna, tá? A moça se chama Adileia Aparecida Bernardo. É uma dissertação de mestrado e é em antropologia. Eu achei bem interessante, na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, assim, tem alguns trechos que eu achei muito bom. Eu vou aqui para a página 84, acho que foi 84, 85. Deixa eu ver aqui, que a gente tá falando do corpo da Adriane Galisteu, né? A Adriane Galisteu que saiu nua, mas tem umas reflexões aqui bem interessantes sobre o próprio corpo do Ayrton Senna, né? O corpo, tá vendo aqui? O corpo espetáculo, né? De que ele usava o corpo dele, porque tudo tem significado, gente. Tudo tem significado, nada é à toa. E tudo é usado, todos esses significados são usados, né? Vocês viram na série do Ayrton Senna, enquanto ele escreve aquela carta, ele tá em Angra dos Reis, né? E ele escreve uma carta para ser enviada para a Fria Europa, para em Paris, era uma reunião em Paris da FIA, né? Para ver se ele ia poder continuar correndo na Fórmula 1, sim ou não, porque teve aquele problema com o Prost, Alain Prost, que bateu no carro dele, tá? Em 89, e aí ele foi para fora da corrida, mas ele voltou pela chicane, ele voltou, e aí ele foi aqueles pontos naquela corrida, aquela corrida que ele ganhou, que todo mundo viu que ele ganhou, mas aqueles pontos não foram computados, e aí ele foi penalizado, e aí vocês lembram, né, daquela confusão. Então, você tinha um contraponto muito visível ali naquela cena, e isso era uma coisa que, se você parar pra pensar, essa semiótica é uma coisa que a gente não percebe direito, a gente não a interpreta de forma consciente, mas no nosso inconsciente aquilo tá lá o tempo todo. Vocês podem não estar percebendo, mas aquilo tá lá o tempo todo. O Ayrton Senna, eu acho que grande parte do sucesso do Ayrton Senna, e eu acho que ele próprio também não fazia tanto de forma consciente, é porque ele é aquilo, né? A gente sempre via nele muita verdade. Ele passava muita verdade. E a gente percebia isso pelo olhar dele, ele se emocionava quando ele falava as coisas. Quando ele tinha ódio, você via ódio. Tinha paixão, ele tinha paixão. Quando ele tinha tristeza, você via tristeza. Então, assim, ele trazia muita verdade, sabe? E ele vivia muito de peito aberto. Muito de peito aberto, assim. Eu sou um livro aberto, minha vida é um livro aberto. E ele andava muito sem camisa, não sei se vocês lembram, no Brasil, então, o tempo todo. Quando ele tava, até porque ele aparecia muito fazendo Cooper, e ele gostava de mostrar que ele cuidava do corpo dele, quanto que aquilo era importante. Ele tinha esse trabalho com o Cobra, de que a mente deve dominar o corpo e o corpo deve dominar a mente. De que forma? De que é uma simbiose, né? O Nuno Cobra dizia que não gostava nem de ser visto como um preparador físico. Ele disse, pô, eu não mexo só com o físico, eu mexo com a mente da pessoa também, né? O Nuno Cobra, ele era um coach e um preparador físico, né? De que você tem que preparar a sua mente para dominar o seu corpo, ou seja, faça seu corpo emagrecer, faça seu corpo ganhar músculo, faça seu corpo aguentar aquela corrida horas lá, mexendo naquele volante, aguentar aquela pressão daquela força G, né? Faça a sua mente mudar o seu corpo, e o seu corpo, quando ele muda estruturalmente, ele também muda a mente, tá? Porque você, quando corre, você oxigena melhor o seu cérebro. Então, você, quando corre, quando você oxigena melhor o seu cérebro, você consegue, em frações de segundo, fazer decisões que vão fazer você bater o carro sim ou não, né? Então, assim, uma coisa influencia a outra, tá? É um circuito contínuo, eterno, de que mexa no corpo, mexa na mente para mexer o corpo, mexa no corpo para mexer a mente, tá? Então, assim, a Ayrton Senna vivia sempre de peito muito aberto, fazendo Cooper, ou de sunga, cara, praticamente nu, né? Assim, tudo quanto era entrevista. Ele tinha aquele fotógrafo dele, o Norio Koike, em que, então, esse corpo nu, ele transparece
muita verdade. Eu tô aberto aqui a vocês. Eu tô despido diante de vocês, né? E esse trabalho desse análise semiótica é muito interessante isso, né? Talvez vocês não percebessem isso, mas agora que eu tô falando para vocês, talvez vocês percebam realmente. A impressão que passa é de que eu tô aqui despido diante de vocês. Eu sou isso que vocês estão vendo. Eu não... minha vida é um livro aberto e vocês fazem... eu permito que vocês façam parte da minha vida e conheçam minha vida. Enquanto que outros pilotos são tão fechados, né? Então aquela cena do Ayrton Senna lá na série da Netflix, aquele pessoal todo engravatado, de terno e gravata, na fria Paris, decidindo se ele ia continuar correndo na Fórmula 1, sim ou não, e ele sem camisa, ele nu, despido, sem camisa, escrevendo aquela carta, né? Mostrando as suas emoções, ele naquele Brasil ensolarado, né? Fazendo aquela carta muito verdadeiro, muito ele sempre muito verdadeiro, despido de tudo. E aí ele envia aquela carta, né, para fria Paris e para aqueles engravatados. Então, quando você olha esse trabalho de antropologia aqui, mas que tem muito de semiótica também isso daqui, né? Então ela fala assim, corpus em cena. É engraçado isso, né? Ela usa o nome cena para dizer em cena, né? E é isso, o corpo dele está sempre em cena, né? Outra coisa interessante desses corpos em cena é que além desse corpo nu que ele gostava de mostrar, que é esse corpo do homem verdadeiro que foi arduamente construído, com muito trabalho com Nuno Cobra, além disso, existe também um corpo muito fechado. E esse corpo muito fechado é o corpo do piloto, que está com o macacão. E é engraçado que a própria Adriane Galisteu dizia que quando ele fechava o zíper do uniforme, o Ayrton virava o Senna. Então, de fato, existem muitos corpos em cena. E é interessante perceber que aquele corpo dentro do macacão, ele só consegue ter sucesso porque o outro corpo, aquele corpo nu e verdadeiro, aquele corpo que era muito magro, muito franzino, que teve que sofrer muito para ser modificado, aquele corpo do macacão, ele só pode existir porque o corpo nu trabalhou demais. Porque por baixo do piloto existe uma pessoa de verdade, que ama, que sofre, que tenta. Por baixo do Senna tem um Ayrton. Corpos em cena, imagens físicas, o corpo como base, suporte de outras imagens. Que outras imagens? A imagem de um vencedor, a imagem de um homem viril, a imagem de um homem que controla o próprio corpo e a própria mente, sabe? É isso tudo que vocês, não sei se vocês conseguiam perceber do Ayrton Senna, mas era isso que fazia com que vocês fossem apaixonados por Ayrton Senna sem entender o mecanismo. O mecanismo tá aqui. E eu também não tô nem dizendo que ele era maquiavélico, que ele pensava nisso. Eu tô dizendo que ele era isso, mas ao perceber que aquilo dava certo também, ele reforçava isso, né? É sempre uma via contínua, né? Não é que ele esteja fazendo um papel, interpretando um personagem, não. Ele de fato é aquilo. Mas ao perceber que aquilo que ele vende e faz sucesso, ele reforça, né? E aí o ciclo fica girando eternamente, né? Então, o corpo base e suporte de outras imagens, ou o corpus em si. O corpo aparentemente despido acima, e é isso, ele estava sempre despido, gente. Carregado de conotações. Que conotações? De que eu sou verdadeiro, de que eu sou másculo, de que eu sou viril, de que eu domino o corpo, eu domino tudo, eu domino a minha vida. De significados ou portador de códigos que lhe são próprios, expressões de si mesmo, né? A sua disposição física não implica em estar desprevenido ou desprovido de sentido, tampouco desprotegido. Sua aparente nudez ou semi-nudez não revela ou garante um corpo puro ou natural. Suas medidas, seus desempenhos constituem marcas, sinais que o vinculam a determinados contextos esportivos, mas também políticos, econômicos, culturais e de gênero, que por serem igualmente dinâmicos e fluxicos, cujo limite e fronteiras não são fixos, o qualificam e o potencializam a incorporação, a adesão de novos e distintos significados. Imagens físicas. O que ela quis dizer aqui, gente, é de que esse corpo não é um corpo ao natural, puro ao natural, é de que, na verdade, esse corpo ele foi moldado e que ele queria que as marcas e que as pessoas vissem também de que ele moldou esse corpo, para mostrar que, veja,
eu sou uma pessoa que pode vender uma ideia, que eu posso vender produtos também. E a ideia que eu vendo, que esse meu corpo modificado, que eu modifiquei meu corpo, eu era muito magro. Ele era como o irmão, como Leonardo Senna, que é extremamente magro, né? Mas ele, a própria Adriane Yamin falou disso, né? O quanto que ele teve que batalhar e foi difícil. É claro, quando você muda seu corpo é muito difícil, né? E ela falou de como ele tinha determinação, ele foi e fez, até porque, como eu falei para vocês, o Nuno Cobra, ele era coach preparador físico, né? Ele achava que uma coisa tá misturada com a outra. Então, esse corpo é um corpo que vende uma ideia. E essa ideia é isso, de que eu domino, eu comando, inclusive a mim mesmo, ao meu corpo, e eu posso vender essa ideia. Então, são imagens físicas, a construção das imagens passando também pela construção da imagem física do corpo. E nesse sentido, Senna não foi sempre Senna. É verdade, né? Um dia ele foi só o Beco, um dia ele foi só o Ayrton, mas ele se transformou no Senna, tá? E a transformação no Senna foi complicada, foi difícil, como a própria Adriane Yamin trouxe aqui, né? Um objeto privilegiado. Ayrton, o Senna é um objeto privilegiado. Ele é objetivamente construído, trabalhado. Aquele corpo foi muito trabalhado, né? Esse aqui é um capítulo sobre o corpo espetáculo, né? E é muito interessante que ela vai trazer aqui que esse corpo morreu diante da gente, né? Esse corpo morreu ao vivo, diante de todos nós. Né? Essa é uma. A mítica em torno do Ayrton Senna é muito bizarra, cara. Tem muita potência aqui dentro, né? Como assim morreu ao vivo diante da gente? Todo mundo viu aquele corpo. Todo mundo viu aquele corpo morrendo, né? Aquele corpo pensado, envolvido em um projeto contínuo, constante e inacabado, né? Ele estava sempre modificando aquele corpo que vocês viram, ele estaria em constante transformação, né? Sempre para melhor, ele sempre buscava o melhor, o melhor, o melhor. Ele queria sempre melhorar, por isso inacabado também, né? Um projeto frustrado, interrompido pela Tamburello. Aí ele tava sempre, tem muitas fotos assim, ele se deixava fotografar muito, fazendo exercício físico, né, se superando, o magro que conseguiu se superar e tal. Para ser melhor, é preciso abrir mão de privilégios, como mulheres, festas e diversão. O corpo tem que estar preparado para atender às exigências da mente, né? E a mente tem que ser capaz de conseguir convencer esse corpo a fazer as coisas. Então, barras, abdominais, musculação, massagens, o corpo que corre, que alonga, que ergue. Senna foi modelado, seu corpo obedece a um projeto que prevê força. Olha aqui as imagens que ele passava, olha o que ele vende, o que a figura dele vende. Ele vende força, ele vende resistência, reflexos, coordenação. A ele foram anexados também frieza, cálculo, rebeldia, ousadia. Você não é ousado, né? Coragem, seriedade, muito sério, obstinação, tudo isso ele vende. Senna vende muito, vende até hoje. Determinação, agressividade, perseverança, raciocínio, equilíbrio, abstinência, recusa e controle. E é engraçado aquilo que vocês falaram para mim, né? Que quando a gente conhece ele pessoalmente, sobretudo o relacionamento dele com a família e com as mulheres, né? O quanto que ele era emocionalmente instável. Engraçado, eu falei para vocês que ele é um personagem complexo, né? Muito complexo. De que as pessoas são muitas coisas ao mesmo tempo. Ele era tudo isso que eu estou descrevendo aqui para vocês, né? Sobretudo em relação ao trabalho. Em relação ao trabalho, é isso que eu sou e é isso que eu vendo. E isso foi uma formulação. Eu me empenhei muito, foi um trabalho longo para eu conseguir ser tudo isso. Mas na minha vida pessoal, ele ainda estava vivendo muitas coisas. E certamente ele também tentaria melhorar a vida pessoal dele, né? Mas como essa moça mesmo falou, um projeto interrompido pela Tamburello, né? E as pessoas falam quanto que ele já estava... Tem gente que fala que ele vinha melhorando enquanto pessoa, né? Na sua vida pessoal, mesmo no seu trato pessoal. E esse projeto foi interrompido, né? Trata-se de um corpo econômico, proporcionado, sem excessos. Sua performance, seu desempenho estão relacionados às exigências da máquina, do carro, da Fórmula 1. O corpo que explode em imagens no vídeo diante das câmeras é um corpo arrojado, destemido, mas também, gente, olha só, não esqueçam, mas também um corpo sensual, sexual. Ayrton Senna passava isso também, e ele sabe que ele passava isso também, né? Senão, qual a finalidade em se conhecer a sua potência sexual, do interesse pelas mulheres com quem se relacionou, de suas alegadas paternidades, né? O filha da Marcela Prado, né? Ou de sua suposta homoeroticidade, né?
Aí todo mundo falando, será que era gay, será que não era? Essa preocupação de se era, se não era, como se, sabe? A 300 km por hora e uma potência de 800 cavalos, homem e máquina, performance, desempenho. A associação com o ato sexual é quase explícita, num processo de... Gente, é muito explícito. Olhem essa imagem daqui, vocês estão vendo, né? Essa imagem dele com essa garrafa de champanhe, about to explode, né, gente? E essa imagem é ele gozando, né? Do tipo, ele no clímax, ele no auge, a vitória é um gozo, a vitória é o auge, é o clímax, entendeu? É a explosão da garrafa de champanhe, ela explode sexualidade também, né? Então, assim, esse corpo é a ideia de homem. Ayrton Senna vende essa ideia de homem, essa garrafa de champanhe aqui, ó. Ele era muito homem, é por isso que tanto homem se identifica com ele, acha ele foda. Porque ele ganhava, ele fazia, ele vencia, ele era determinado e ele não tinha o corpo certo, ele era magro e ele desmaiou dirigindo uma vez e ficou com o braço assim, mas ele vai lá e não desiste nunca, porque ele é brasileiro, não desiste nunca, pega a mulher bonita, pega a mulher pra caralho. About to explode, né, gente? É como se fosse essa imagem daqui do Eminem, né? O nome dessa foto se chama, eu vi numa exposição no Museu d'Orsay, né? Ela se chama About to Explode, ou seja, a ponto de explodir a garrafa de champanhe, né? E o About to Explode é isso, do tipo, pô, tô pronto pra explodir de emoção, de alegria, de sucesso e de gozar, é isso, About to Explode, né? Então ele tá ali, e essa banana de dinamite representando alguma coisa, né, gente? Inclusive ele tá aqui, né, semi-nu, como se estivesse nu de fato. Então essa imagem do Ayrton Senna é exatamente isso, né? Então, esse homem-máquina, né, dominar a máquina numa expressão nativa, um gesto quase masturbatório, onde a máquina torna-se tão falo nas mãos do piloto. A simulação da própria sexualidade atinge o auge no pódio, com o jorro do champanhe, o gozo masculino tornado público. É isso, é o gozo masculino tornado público. E como os homens se identificam com isso, né? Do tipo, porra, queria gozar que nem ele tá gozando ali. Queria pegar a Xuxa que nem ele tá pegando ali. Queria pegar a Adriane Galisteu igual ele tá pegando ali. Queria ganhar os milhões de dólares igual ele tá ganhando ali. Queria ter sucesso na minha carreira igual ele tem ali. Queria estar about to explode na frente de todo mundo. Esse é o gozo masculino público, o sucesso, o dinheiro, as mulheres, né? Você ir bem na carreira, esse tipo de coisa, tá certo? Corpo perfeito, heróico, valente, corajoso, destemido, arrojado. Ó, a imagem mais forte de Senna, o corpo do tricampeão é vermelho, e vermelho é simbolicamente a cor do poder. Quando, claro, é masculino, ativo, forte, sedutor, provocativo. A sua combinação com branco, que é a combinação da McLaren, né, que era vermelha e branca, em algumas culturas, como a romana, conota sabedoria, conquista, justiça e força, né? E quando ele aparecer de terno e gravata, né, ele tá aqui, ó, bem sucedido, homem de negócios, né? A marca dele, né, a frase que estava sempre nos produtos nele, né, driven to perfection, ou seja, dirigido à perfeição, né, dirigindo para a perfeição. Então aqui tem várias fotos dele, né, que demonstram tudo isso que ela está falando, né? De bicicleta, moto, automóvel, helicóptero a jato, de tênis, de short, camiseta, de sunga, o corpo jet esquia, o brilho molhado da piscina sobre a pele bronzeada. Eis o corpo do lazer. Ele também vendia o corpo do lazer, né? Olha como o corpo dele vendia muita coisa, né? E aqui tem uma cena muito boa, né? As imagens invadem o mundo privado, contaminam. Senna era ou não era gay? A gente já viu que não era, né? Mas ela fala, não importa. Importa pensar por que não podia ser. Isso é que é muito interessante, né? Por que ele não podia ser gay? Né? Por que isso era considerado absurdo pensar nisso, né? É um preconceito que se tem, né? O preconceito que se tem contra a homossexualidade, né? A ofensa a um ídolo nacional não podia ser tolerada. É a justificativa de José Carlos Martinez, presidente da CNT, em o estado de São Paulo, ao demitir o apresentador Clodovil por este perguntar a Galisteu em seu programa se Senna era homossexual. Aquela entrevista que a gente falou super mal aqui
tá? Do Clodovil com a Adriane Galisteu, que ele foi muito, muito grosso com a Adriane Galisteu, muito. A gente viu essa entrevista aqui nos vídeos passados. Algumas pessoas me disseram, Eneida, ele foi demitido, sabia? Da televisão ali, do programa dele, por causa dessa entrevista com a Adriane Galisteu, que ele foi grosso com ela. Não foi porque ele foi grosso com ela, porque foda-se ela. O negócio é ele, é o homem, é o Senna. O Clodovil perguntou pra Adriane Galisteu se ele era gay ou não, e por causa disso ele foi demitido, tá aqui, tá? Então, assim, ó, ela podia sofrer o que fosse, o negócio é que a imagem dele não podia ser associada à homossexualidade, né? E a gente sabe que o Ayrton Senna não era gay de fato, mas e se fosse, qual o problema? Para a sociedade da década de 80 e de 90, aquilo era um problema, e para muita gente hoje em dia ainda é, né, gente? Vocês vivem na Idade Média mesmo, né? E aí, né, ele perguntando se o Ayrton Senna era gay ou não, o Clodovil perguntando, a Adriane Galisteu falou, eu só acho que um homossexual sentado num cockpit é meio complicado, correndo a 300 km por hora. Deve preferir correr num Porsche com a capota aberta. Me responderia a mesma Galisteu durante entrevista. Acho estranho também, porque o homossexual não pode correr a 300 km por hora, tem que ser muito macho. Tá vendo a imagem que ele vende? De tem que ser muito macho para fazer o que eu faço, para entrar num cockpit e fazer o que eu faço. Essa é a imagem que ele vende. E ela própria reforçando isso, de que tem que ser muito macho para fazer isso. E eu lembro do meu vídeo passado, que vocês não deram trela, que vocês não foram lá curtir, não foram visualizar, que é o vídeo que fala sobre o Bacurau, né? Sobre o filme Bacurau, que eu falo que o mais macho do filme é o gay, tá? Que é o Lunga, o personagem do Lunga, né? Do Silvério Pereira. O mais macho daquela história é o gay, né? Então, assim, o que a Adriane Galisteu tá falando aqui, né? Do tipo, tem que ser muito macho pra andar 300 km por hora. Ué, o gay não pode, não? Ai, gente. Mas, assim, só pra retomar esse assunto, né? Pra fechar de vez, não era gay, tá? No universo da Fórmula 1, o feminino é sinônimo de fragilidade. Não há vantagem em ser delicado, sensível, emotivo, gentil. A competitividade está associada à agressividade e tornam-se valores predominantes. O risco, uma condição essencial. E aí que vem agora o outro lado da moeda, o corpo da Adriane Galisteu. Eu não sei se vocês conseguem ver, se dá para vocês verem aí, mas é uma imagem até da Adriane Galisteu na Caras de 1995, né? Uma foto dela pelada aí, dá pra ver um pouco, não dá pra ver direito, né? Mas tá falando sobre o corpo da Adriane Galisteu, né? Galisteu inverte cena, desnuda-o. Aí essa moça tá dizendo que a Adriane Galisteu, por isso que a família ficou tão revoltada também com a Galisteu, né? Que Galisteu, ao sair nua na revista, ao aparecer nua, ela deixa a Ayrton Senna nu. Porque ao você vê-la nua, você o imagina nu também transando com ela. E o livro dela também faz isso, né? Que ela tem aquele trecho que ela fala que nós dois éramos de quantidade e de qualidade, né? Peles e pelos se tocando. Vocês lembram disso daquele trecho, né? Então, assim, ela ao aparecer nua, é isso que a irmã fala, né? Que a Viviane Senna fala, né? As pessoas não queriam tanto ver o corpo daquela moça, por ser aquela moça. As pessoas queriam imaginar o Senna com ela. Queriam ver aquele corpo e pensar, Ayrton Senna, jantando bem, né? Então aqui, ó, a Adriane Galisteu, que tinha 22 anos de idade, né? Altura 1,74 m, vai dizendo o corpo dela, né? Senna é braços, pernas, coxas, nádegas, seios, boca, pubis. Senna é Galisteu nua na Grécia, terra dos deuses. Eis o corpo do prazer, né? Porque a Ayrton Senna vendia tantos corpos, a Ayrton Senna vendia o corpo do sucesso e o corpo do lazer, né? Quando ele aparecia de jet ski, quando ele aparecia na piscina, quando ele aparecia no mar. Mas aí a Adriane Galisteu vende o corpo dele do prazer também, né? Então esse aqui é o corpo do Ayrton Senna do prazer. O corpo supostamente tocado por Senna, né? Ou seja, você quando comprava a Playboy da Adriane Galisteu, você queria ver aonde passou a mão do Ayrton Senna, né? Aonde encostou a cintura da Ayrton Senna, aonde a Ayrton Senna entrou. Entrou e saiu, né? O corpo super... Gente, vocês verem que eu trago uma dissertação de mestrado aqui, mas eu sou... eu sou o melhor canal para vocês seguirem, pô! Vamos continuar. Aqui tem qualidade, aqui tem muita qualidade, aqui tem antropologia. Eis o corpo do prazer, então vamos continuar. O corpo tocado, né, supostamente tocado por Senna, é recorde do Brasil e vende mais de 1 milhão de exemplares da revista Playboy, que saiu em agosto de 95, né?
imagens vinculadas, corpos vinculados. O corpo da Adriane Galisteu estará eternamente vinculado ao corpo do Ayrton Senna. Eternamente vinculado. Uma extensão de corpos, uma extensão de imagens, tá? A suposição da relação de ambos, do toque, a qualifica, a especializa. Ela é a mulher do Senna, tá? Ela não é qualquer moça saindo pelada na Playboy, é a mulher do Senna. É isso que as pessoas querem ver, né? Ela é a intimidade do Senna revelada. Ela é a profanação do corpo do Senna, mas também a prova e a preservação de sua suposta masculinidade. Essa moça aqui, quando fez ela fala suposta, porque ninguém sabia direito se ele era gay, se não era, e ela não queria nem saber, pra ela não importava. Mas eu digo pra vocês que ele não era gay, tá? Eu só digo pra vocês, e se fosse, qual o problema? Mas ele não era. Ayrton Senna, o herói de corpo e alma. É um corpo holístico, tentativa de reconciliação do piloto em sua dimensão individualizada, moderna, com os aspectos sensíveis. No comentário do Não Cobra, né, Senna parecia conflitar entre essas duas possibilidades, prevalecendo ainda assim a lógica racionalizadora do primeiro sobre o segundo, o universo de possibilidades. E a imagem que a Ayrton Senna vende, né, é uma imagem da Fórmula 1 de maneira geral, né, que é a imagem do masculino, do rico e do branco. Ela fala aqui ainda no máximo amarelo, ou seja, japonês, né? No máximo japonês. E aqui o capítulo 4, né, a cena 4, né, é sobre a morte dele, né, que ela fala sobre isso, né, de que ele morreu ao vivo, diante de todo mundo, né, aquela morte foi real, tá? Porque aquela pessoa morreu, mas ela também foi virtual, porque ela também, a Ayrton Senna morreu dentro da sua casa. A Ayrton Senna morreu diante dos seus olhos. A Ayrton Senna morreu na sua frente, tá? E então aquilo foi uma morte real, mas também foi uma morte virtual, né? Eu achei muito interessante, tá? Essa tese daqui. É uma dissertação de mestrado, na verdade, de antropologia, né? Depois ela fala do Santo Senna, né? De como ele foi, assim, praticamente santificado aqui no Brasil e no mundo, né, gente? Inclusive, gente, uma das formas que você tem de ser santificado é pela forma como você morre, né? A depender se a forma for muito brutal, isso é uma das categorias para te santificar de alguma forma, né? E ele morreu de uma forma brutal e inesperada e diante de todo mundo, né? Como eu falei para vocês, ele morreu diante dos seus braços, dos seus olhos, ele morreu dentro da sua casa. E inclusive ela traz aqui as imagens, né, dele crucificado, né, como se fosse Cristo crucificado pelo carro dele, crucificado pela Williams, né? Essas imagens saíram na época. Eu achei bem interessante também. São imagens do Paulo e do Chico Caruso, né, para o estado de São Paulo e para o Globo. E é engraçado que nessa imagem daqui, ele está crucificado no carro da Williams e a mancha de sangue, que todo mundo viu aquela mancha de sangue lá na pista, a mancha de sangue tem o formato do Brasil, né? Eu achei bem interessante. E é engraçado também que o nome do circuito é Imola e também lembra imolação, né? Que lembra sacrifício, essa ideia de sacrifício. Ele foi sacrificado ali dentro, né? De oferenda, de troca, de renúncia, de doação. Morte em nome de algo ou de alguém. Quem foi que morreu para salvar todos nós, hein, gente? Vocês conseguem perceber por que o Ayrton Senna é tão famoso até hoje? E todo mundo fala, né, de que foi a morte do Ayrton Senna que impediu tantas outras mortes, que a Fórmula 1 mudou muito, que as questões de segurança mudaram muito, né, depois da morte do Ayrton Senna. Então, assim, essa ideia de que ele morreu para nos salvar, né? Então, dentro da Fórmula 1, ele é uma espécie de Cristo, né, que morreu para nos salvar, e por isso ele aparece crucificado ali também. E uma coisa que eu acho muito bizarra é que o próprio Bernie Ecclestone, que era até próximo do Ayrton Senna, né, deu aquele problema lá com o Bettise, com a família do Ayrton Senna, não deixaram ele ir pro enterro, né? A mulher dele foi, mas não deixaram ele ir o velório pro enterro. Mas o próprio Bernie Ecclestone disse que a morte do Ayrton Senna foi boa para a Fórmula 1, né? Tem uma entrevista, né, que o Bernie Ecclestone fala que a morte do Senna foi boa para a Fórmula 1. Em entrevista, Ecclestone, um homem forte das pistas, lamenta a tragédia, mas disse que ela trouxe publicidade para a categoria, né? E ele falou assim, né? Ele disse, foi muito triste, a gente perdeu o piloto mais famoso que a gente tinha, mas deu visibilidade para a Fórmula 1. E como ele era presidente da Fórmula 1, como ele era um dos chefões, a morte do Senna foi boa para a Fórmula 1. E ele mesmo falou, foi como se a gente visse Cristo sendo crucificado diante da nossa, né,
tanta injustiça justo com ele, junto com aquela pessoa que era tão boa, né? Justo com o melhor piloto. É muita imagem de Cristo sendo crucificado, né, gente? Muito. E assim vocês entendem até as razões secretas de, gente, por que eu gostava tanto do Ayrton Senna? É como se, lembra do Ayrton, o Herói Revelado, o livro do Ernesto Rodrigues? É como se eu estivesse revelando para vocês o porquê que eu estivesse mostrando o código da Matrix. O código da Matrix que está por trás do Ayrton Senna, né? Que faz com que ele seja tão adorado até hoje em dia. E tem esse trecho aqui que eu gosto muito também sobre Adriane Galisteu, que se chama Acelera Galisteu, né? Não tem Acelera a Cena? Então aqui, ó, Galisteu, no caso, é livro, biografia, Caminho das Borboletas, né? Talkbook, grife de biquíni, edição de aniversário da Playboy, programa Teen, Adriane by Phone, calendário, CD-ROM, site da internet, fã-clube, modelo, atriz, apresentadora, empresária. Eu acho que esse Adriane by Phone é o tal que eu falei pra vocês, né? De que você ligava e você ouvia um trechinho da vida dela com a Ayrton Senna. Acho que a família não deve ter gostado muito, mas tem muita gente que fala, não gostou porque só quem pode lucrar com a Ayrton Senna é a própria família, né? Porque eles lucram e muito. Então, quando eles veem uma outra pessoa lucrando com a Ayrton Senna, eles se irritam, né? Por que ela não pode lucrar? Por que ela não pode lucrar? As outras que não lucraram, Cristine Ferraciu, que não lucrou, Lilian de Vasconcelos, que não lucrou, Patrícia Machado, que não lucrou, a própria Adriana Yamin, que não lucrou. Aí vem vocês falarem assim, como é que não lucrou? Se escreveu esse livrão aí agora. Mas escreveu, gente, 20 anos depois da morte. 20 anos depois da morte dele. Entendeu? Uma pessoa que já nasceu rica, que nunca precisou de dinheiro. Eu acho que o que ela queria ali não era dinheiro, não. Eu acho que o que ela queria ali era contar a história dela. Ela queria que as pessoas conhecessem esses 4 anos do Ayrton Senna com ela, né? Então, essas que não lucraram com a Ayrton Senna, elas de fato olham para a Adriane Galisteu assim com horror, né? Eu tenho certeza de que todas elas olham para a Adriane Galisteu com horror, com nojo, né? De, nossa, você fez dinheiro em cima do nome do Ayrton Senna, né? Eu acho que essas namoradas que não lucraram devem achar que só a família teria o direito a fazer dinheiro com ele, né? Ou, se duvidar, acham que nem a família deveria ter feito tanto dinheiro assim com o nome dele, mas assim, se alguém fosse fazer, que fosse a família. Mas a Adriane Galisteu foi aquela que fez dinheiro com o nome dele, né? Então tá aqui, Acelera Galisteu. Então, ó, Galisteu está nas revistas, jornais, programas de entrevista, passarelas, comerciais, como um projétil, como um fragmento desprendido da Williams de Senna, seguindo o mesmo rastro das demais partes que compõem as suas inúmeras imagens. Pertencendo à mesma complexidade, Galisteu só pode ser compreendida quando remetida à cena. Sua imagem está associada, vinculada dele, ao mesmo tempo que a complementa. É através dela, da Galisteu, né, que se expõe e se chega a um outro domínio, o do privado, a das imagens de cena da intimidade, da afetividade, da sexualidade. Desse modo, as críticas dirigidas a Galisteu, principalmente de oportunismo, dirigidas também à família, de estar se aproveitando de Senna, da sua morte, não podem ser lidas descoladas do fenômeno mais amplo. Assim, portanto, a figura e imagem irretocável de Senna, com Galisteu adquire versões menos comportadas. Borboleta assanhada, Cinderela, aproveitadora, viuvinha alegre, viúva oficiosa. Galinsteu, Adriane Galinheu. Logo, Senna não é só fonte de onde emergem outras imagens, mas também é construído e alimentado por elas, e nesse sentido ele não morreu. Aí tem mais aqui uma imagem, né? O que mais ela quer, que saiu numa revista, né? O que mais que ela quer? Ela queria tudo, e ela conseguiu tudo. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar like nesse vídeo, não deixem de comentar, não deixem de se inscrever no canal, tá? Eu vou tentar ver ainda se eu consigo trazer o Ernesto Rodrigues aqui para esse canal, tá? E, por favor, comentem e deem like nos outros vídeos desse canal, tá certo? E estejam sempre por aqui, tá? Porque isso aqui dá mó trabalho para fazer, tá bom? E eu faço por vocês e para vocês. Eu espero não ter chateado ninguém lendo os comentários hoje, tá? Na verdade, eu amo todos eles, eu leio todos eles, eu amo todos eles, tá bom?
E ninguém aqui é detentor da verdade, não, tá? Tá todo mundo aqui só tentando preencher o quebra-cabeça, montar esse quebra-cabeça. Beijos e até a próxima!